Queridos amigos, retornando ao nosso blog do Espiritismo, nos nossos minutinhos psicológicos, hoje vamos falar a respeito de um sentimento extraordinariamente forte, que é o ódio. Talvez as pessoas possam imaginar que em pleno século XXI, ou seja, temos 21 séculos de evangelho, a humanidade evoluiu sobre uma série de aspectos, criam-se leis para defender direitos de todos os tipos. E aí alguém pode pensar, bom, evoluímos. Não é verdade. Não é verdade. Hoje, em pleno século XXI, ainda se cometem inúmeros crimes através de atos concretos, através de pensamentos, desejos, vontades violentas, todas elas alimentadas pelo ódio. Quem trabalha em reunião mediúnica, quem trabalha em reunião de desobsessão, percebe não apenas a presença do inimigo invisível, o obsessor, que vem cobrar com ódio, mas muitas vezes que ele vem amando de alguém que às vezes está dentro da nossa casa, está dentro do nosso ambiente, e que às vezes por um pequeno problema, aquela pessoa tomada de raiva, de ódio, vai buscar ajuda de certas entidades, ainda num estágio evolutivo pequeno, que são capazes de cometer atrocidades em relação à nossa saúde, nosso equilíbrio e até mesmo em relação à nossa vida. Algumas pessoas ainda por ódio desejam a doença, a desgraça, a derrubada, a morte de outros. Tudo isso é ignorância, porque a morte não existe, mas é assim. Joana de Ângeles trata desse assunto em 4 ou 5 de suas obras. Nós vamos pensar aqui alguns parágrafos, comentá-los para a nossa reflexão, de forma que possamos eliminar de dentro de nós, pelo menos, esse terrível sentimento, emoção, que com certeza provoca males a nós e aos outros. Então vamos lá. Na obra O Homem Integral, diz Joana o seguinte: o ódio é o filho predileto da selvageria, que permanece na natureza humana. Então, se alguma pessoa ainda está sendo movida por ódio, ela está revelando o seu lado animal. Com certeza não é o do anjo. Né? Selvageria. Nós dizemos que somos civilizados, que nós somos educados, que temos princípios, leis, princípios morais, éticos. Toda vez que um de nós é tomado por um sentimento desse, significa que nós voltamos ou ainda estamos muito perto do início da nossa jornada evolutiva. Aliás, o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, falando a respeito da cólera, diz que se nós pudéssemos filmar aquela pessoa, que às vezes somos nós, em estado colérico, naquele, às vezes 1 minuto, 2, 3 de cólera, naquele ataque, naquele desequilíbrio, se nós víssemos a filmagem, se fosse a nosso respeito, ou se a outra pessoa visse a filmagem, a pessoa se identificaria como um louco. É um estado de loucura durante aquele período. Falando do ódio, Joana diz: irracional, ele trabalha pela destruição do seu oponente, real ou imaginário, não cessando, mesmo após a derrota daquele. Olha que coisa horrível. Quer dizer, já se vingou, a pessoa já está destruída, às vezes morta, e a pessoa continua nutrindo aquele sentimento que irá
para a outra dimensão e perpetuará o antagonismo, a inimizade, a antipatia entre aqueles dois seres. É assim que nós temos sucessões de vidas em que um vai machucando o outro, ou ambos se machucam mutuamente, e esses problemas não se encerram. A gente vê isso, né? Quem foi o primeiro que agrediu? Foi o judeu ou foi o árabe? Não se sabe mais. Fato é que, como eles não consideram o aspecto fundamental do Evangelho de Jesus, que é o amor e o perdão, porque vivem debaixo da lei de Talião do olho por olho, Jesus é a revogação do olho por olho. Jesus é o perdão, é oferecer outra face. Diante de um ignorante, sabedoria. De um violento, tranquilidade, calma. Quando não pode aquele tomado de ódio descarregar as energias em descontrole contra o opositor, volta-se contra si mesmo, articulando mecanismos de autodestruição, graças aos quais se vinga da sociedade em que está inserido. Aí a pessoa soca a porta, bate com a cabeça, e aí vai. Os danos que o ódio proporciona ao psiquismo, agora ele está falando, Joana está falando a respeito dos impactos íntimos. Os danos que o ódio proporciona ao psiquismo, por destrambelhar a delicada maquinaria que exterioriza o pensamento e mantém a harmonia do ser, tornam-se de difícil catalogação. Então ela está dizendo o seguinte: quando a gente entra em estado de ódio, nós vamos nos machucar nos corpos sutis, nos departamentos do perispírito, porque agasalhamos aquele sentimento, aquela emoção negativa, e em dado momento aquilo vai se refletir em nós sob a forma de desarmonia, desajuste, doença. Simultaneamente, ela conclui, aquela situação vai provocar reações orgânicas que se refletem nas funções hepática, digestiva, circulatória, dando origem a futuros processos cancerígenos, cardíacos, cerebrais, etc. A irradiação do ódio é portadora de carga destrutiva que, não raro, corrói as engrenagens do emissor, como também alcança aquele contra quem vai direcionada, se ele estiver na mesma faixa. Obviamente, se o indivíduo se ele trabalha o orai e vigiai, o seu comportamento moral estiver lá em cima, ele não vai ser atingido. Mas se ele também está naquela frequência da discussão, da confusão, do desajuste, na hora da emissão ele fará contato, será atingido. Lixo do inconsciente, o ódio extravasa todo o conteúdo de paixões mesquinhas, representativas do primarismo evolutivo e cultural. Então, se nós ainda somos capazes de sentir isso, pode acender a luz vermelha e dizer, olha, precisa começar tudo de novo. Está no estado do selvagem. Está andando pela rua aqui, em pleno século XXI, mas vive igual a um homem das cavernas. É um ignorante. Obviamente que não sejamos nós. Quando virmos o outro, vamos identificar quem ele é. Quem demonstra agir deste modo, com certeza trata-se de pessoa ainda em processo evolutivo bastante principiante. Na obra Plenitude, ela repete
Ela diz: as irradiações destrutivas do ódio comburem as energias de quem o sustenta, enquanto muitas vezes atingem aqueles contra quem se dirigem, caso permaneçam distraídos dos deveres relevantes. Quer dizer, se a pessoa estiver num padrão alto, né? Não. Mas se estiver na faixa mental equivalente, recebe em cheio. Loucura do amor não atendido. Essa é uma outra faceta. O ódio revela a presença predominante dos instintos agressivos, vigentes, suplantando os sentimentos que devem governar a vida. Normalmente os instintos agressivos, vigentes aí, são, não é amor, é posse. Quem ama não mata. Jamais havendo motivo que lhe justifique a existência, o ódio é responsável pelas mais torpes calamidades sociais e humanas de que se tem conhecimento. Quando se instala com facilidade, expande as suas raízes como tenazes vigorosas que estrangulam a razão, transformando-se em agressividade violência, em constante manifestação. Ou seja, quando se instala com facilidade, quer dizer que a pessoa não busca se proteger de agasalhar um sentimento desse. Está com o campo aberto, qualquer coisa aceita e aquela explosão, geralmente complicada. Em determinados temperamentos, é qual uma faísca, uma chispa insignificante em um monte de feno. Quer dizer, é jogar gasolina na fogueira, né? Qualquer coisinha. O ódio é causador de muitos sofrimentos. Pestilencial, ele contamina com facilidade, travestindo-se de irritação, ansiedade, revolta e outros danosos mecanismos psicológicos reagentes. Então, quando a gente não se precavém contra isso, a gente abre possibilidades infinitas de fazer bobagem. Quando a gente se deixa levar por uma emoção dessa magnitude, né? Olha o que pode daí decorrer. Na obra O Ser Consciente, o Espírito Joana de Ângeles diz assim, etapa terminal do desarranjo comportamental, o ódio é tóxico fulminante no oxigênio da saúde mental e física. É estágio primevo da evolução, atavicamente mantido no psiquismo emocional da criatura, que necessita ser transformada em amor mediante terapias saudáveis de bondade, de exercícios fraternais, de disciplinas da vontade. Olha só, muito interessante, né? Porque é aquela história. Se ele é mantido no psiquismo emocional da criatura, inclusive quando desencarna, né? E aí são aquelas coisas que vão numa sucessão de encarnações. Eu me lembro quando comecei meus primeiros passos na doutrina espírita, que o nosso dirigente lá na Casa Espírita Eurípides Barçanufo, Jacarepaguá, comentou uma vez que, assim, olha, nós não somos bons. Né? A gente entende que é necessário ser bom, mas não somos. Então nós precisamos praticar a bondade. Por isso que a casa aqui abre possibilidades da gente visitar hospitais, orfanatos, manicômios, ancenianos. Nós temos trabalhos diversos, distribuição de alimentos, uma sucessão. Ele falou, tudo isso é para a gente treinar a bondade, para depois praticá-la principalmente onde é mais difícil, muitas vezes dentro da família. Então, Joana está dizendo a mesma coisa aqui. O ódio é estágio primeiro da evolução, né?
que necessita ser transformada em amor mediante terapias saudáveis de bondade, de exercícios fraternais, de disciplinas da vontade. Então, fica a dica, vamos treinar a bondade em combate a essa sensação. Na obra O Despertar do Espírito, Joana tem um parágrafo que diz assim: o ódio é uma forma de amor que enlouqueceu, sendo que a morte do sentimento de amor, muito pior do que o ódio, é a referida indiferença. Então aqui ela qualifica, às vezes, que a indiferença possa ser ainda pior do que o ódio. A pessoa fica amortecida, incapaz de sentir até o ódio. Ou seja, nesse momento o espírito estaciona. Na obra Jesus e o Evangelho, o Espírito Joana diz: o ódio é remanescente vigoroso das mais sórdidas paixões do primarismo aselvajado, ela seja lá, ratifica seu pensamento, que permanece em luta titânica com a razão e o sentimento de amor inato em todos os seres. O ódio funciona como automatismo violento, sendo uma labareda voraz que deixa destruição, para que depois as mãos do amor trabalhem a reconstrução que ressurgirá dos escombros. Eu gostei dessa frase pelo seguinte: nós fomos feitos para a felicidade. Podemos passar por todas essas fases, mas a nossa fase final, definitiva e imortal será a do amor. O ódio permanece no mundo na condição de loucura que o tempo amorosamente irá desfazer, fertilizando as plântulas da misericórdia, que é o germinar do amor no solo dos sentimentos. Tem muito material para pensar, pessoal. Vamos escutar aí e pensar o que estamos agasalhando dentro de nós. Grande abraço, muita paz.